Gabizinha! Boa noite, Pedrinho. Seja muito Nossa, bem-vindo. você tá toda produzida. Eu vou pôr um filtro em mim aqui. Ai, Pedrinho. Assim, eu também não sei botar filtro, velho. Eu queria também, tive que me arrumar toda. Teve que se produzir toda, né? Não, vou ajudar aqui. Vou colocar um aqui em mim, né? Porque senão assusta o pessoal da live. Opa. Ai, Cadê? O pessoal tava falando que esse aqui é o filtro bronzeado da Anitta. ai, Deus. Pedrinho, E pessoal, aí, boa Gabi? noite. A galera tá começando a entrar Olha aí. só, Rafa Leite entrou aqui. Vixe, ficou pesado agora. Vamos esperar um pouquinho, né? O pessoal Vamos. chegando. Isso aí. Nossa, você me fez lembrar, esquecer minha tacinha de vinho. Nossa, Pedrinho, você ia chapar hoje, hein? Hoje, Pedro, pois para é. vocês que não sabem, ele é álcool free. Desde que eu conheço, não sei se mudou, né, Pedrinho? Não, então, eu continuo o álcool free, né? Mas aí eu tô me permitindo aí um vinhozinho, uma coisinha assim. Eu já tentei Nossa, uns drinks, mas, cara, não assim, deu deu não. É sempre sobra metade do copo. Não vale a pena, não. prejuízo, né, Pedro? É prejuízo demais, velho. Melhor continuar comendo. Ai, o pessoal tá entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos Muito bom, muito aprender bom. muito sobre alinhadores aqui hoje. Olha só, grande Rafa. Ixi, essa internet vai cair, hein? Segura aí. Bom demais estar aqui com vocês. E E aí, já já Gabi? estaremos mais perto ainda, né, Pedrinho? Dia Com 20 e 21 de certeza. agosto, Dr. Pedro Pontelo estará aqui em Itabuna, depois de alguns adiamentos, né, por conta da pandemia, Exato, exato. etc. Mas agora vai. Mas agora saiu, finalmente, com a vacina aí, com os protocolos, né? E Claro, vai ser bom demais, com certeza. Inclusive, eu já vai sim. tava mexendo na aula aqui, tô com umas surpresinhas aí, uns casinhos diferentes. Hum, que bom, É isso aí, vai que ser bom. ótimo. Ó, Pessoal chegando só, aí, acho que a gente. O que você acha? acho que a gente pode já começando. Já começando Geralmente, a introduzir aqui, né? isso. Vamos lá. Professor Pedro Pontelo, seja bem-vindo. Ele que é mestre especialista em ortodontia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que eu tive o prazer de ser colega de turma. Exato. Professor e criador, né, do curso Aligners Essentials, diretor de planejamento dos alinhadores da D-Line Aligners do Paraguai. Ele também é diretor de planejamento dos alinhadores Aligners no Equador. Ele domina a América Latina. E é speaker e expert da Ortho Emotion, Isso além de aí. ser Invisalign Doctor Platino. Isso aí. Pedrinho, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você agora. Vamos fazer um bate-papo aqui, conversar bastante sobre previsibilidade em tratamento com alinhadores. Perfeito, perfeito. Olha Eu só, quero. nós Pode está entrando começar. numa turma muito boa. Não, primeiro assim, já agradecer. Fiquei muito feliz com o convite, porque para quem não sabe, doutora Gabriela Meiji, né, formou comigo. Então assim, a conheço muito bem. É uma pessoa bastante exigente. Então, se houve o convite, né, se ela teve interesse ali no curso, pode esperar que é coisa boa. E é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, ela domina a ortodontia, inclusive, com ressalvas, né, no mestrado, uma excelente aluna, né? Então, assim, é um Ai, meu Deus. prazer. Não, tem que encher a bola assim, porque é verdade.
A Gabriela é uma pessoa assim maravilhosa e uma profissional exemplar. Então, para mim, o convite dela é uma grande honra. E eu estou muito feliz que aí vou também reencontrá-la, né, em tudo, né, o Rafa, ver a família, como é que tá, e muito animado com o curso. Fiquei feliz também com o convite dessa live. Acho que é a primeira vez, Gabi? Primeira vez a gente nunca esquece, né, Pedrinho? É isso mesmo, exato. Fazer uma live bem completa aqui, uma live bem legal para vocês, né? Preparei alguns casinhos, né, para a gente, caso seja necessário, entrar, mostrar imagens para vocês. E espero que vocês aproveitem bastante, absorvam o conteúdo e que tenham interesse aí em fazer o Aligners Essentials agora dia 20 e 21 de agosto De lá na Bahia. agosto. Daqui a pouco menos de um mês. Isso Ó, aí. eu vou pedir pro pessoal para ficar bem à vontade aí. Eu elaborei algumas perguntas aqui para conduzir essa live hoje. Mas eu quero que o pessoal fique bem à vontade aí para interagir com o Pedro, para complementar, perguntar mais alguma coisa que seja, né, interessante saber. Né? Hoje o tema, nós vamos falar sobre previsibilidade em tratamento com alinhadores. Né? Hoje o tratamento com alinhadores é uma realidade, né? A gente vê que antigamente, eu falo que até assim, quando eu fiz o credenciamento do Invisalign, o modelinho do Invisalign era um paciente em classe 1 bilateral, né? Com aquele alinhador. Você lembra, Pedrinho? Aham, lembro. E hoje isso mudou. Agora é um paciente de classe 2, né? Segunda divisão, Isso, recorrido isso. com elástico lá. Então, assim, isso aí é o retrato do que tem acontecido com as possibilidades com tratamentos com alinhadores, né? Então, Deixa eu só já baseado. aproveitar aqui, Gabizinho. Eu acho que, igual você falou, assim, houve uma evolução muito grande e muito rápida. E que acabou pegando muita gente de surpresa, né? A gente tinha uma expectativa em cima dos alinhadores que eles não tratavam casos complexos, né? Que era limitada a apenas um alinhamento, uma coisa assim. E houve realmente essa evolução muito grande. Então, hoje, e o paciente, né? Assim, vamos falar nomes, né? Graças ao Invisalign, que veio com uma propaganda pesada, o paciente tem conhecimento sobre isso. Então, é uma realidade. Eu até falei outro dia qual seria o futuro da ortodontia, fizeram essa pergunta, né, numa caixinha. Eu acho que o alinhador não é para eliminar aparelho nenhum, mas ele vai competir ali com o aparelho fixo, entendeu? Ele está sendo elaborado realmente para tratar mecânicas mais complexas. Claro que, né, assim, já aproveitando, assim, tempo de tratamento de alinhador, que é uma coisa que as pessoas falam muito, continua sendo tempo de tratamento ortodôntico, tá? Só porque é alinhador não quer dizer que o dente movimenta mais rápido. Então, assim, casos que são complexos com aparelho fixo, que demandam tempo, para o alinhador também vai demandar tempo. Tá? Então, é uma realidade, é um aparelho que veio para competir, ele tem suas vantagens, como tem as suas limitações. Então é bom a gente estar ciente, né, do que ele é capaz de fazer, de onde estão os problemas, as dificuldades, para que na hora que você for tratar, você não ache que o aparelho não funciona. Como eu já ouvi muito, alguns anos atrás eu escutava mais, as pessoas falavam, não, para mim não funcionou, não funciona esse tratamento, eu vou para aparelho fixo, enfim. Então, é interessante a gente entender que não é um substituto, mas que ele entra hoje em dia, né, ainda mais pela procura dos pacientes, como uma grande possibilidade de tratamento. Exatamente, excelente. Pedrinho, vou começar fazendo aqui a primeira pergunta, né? Sobre, né, na questão de previsibilidade. Eu queria saber se você acredita que a previsibilidade do tratamento com alinhadores, ela pode estar vinculada com a marca comercial que escolhemos para tratar o paciente. Legal, essa é uma pergunta muito boa. Igual
Na verdade, eu acho que foi o primeiro questionamento que eu tive quando eu fui começar a tratar com o alinhador. Porque na minha cabeça, né, o alinhador para mim sempre foi um plástico, nunca foi uma marca, assim, uma Invisalign e tal. Para mim sempre foi um plástico, e eu pensava assim, por que que o plástico do Invisalign anda e o plástico, por exemplo, do Orthoaligner, da Orthoemotion ou da Clear Correct não anda, né? Assim, então, na época, tanto que o meu primeiro credenciamento foi numa empresa nacional, porque eu queria entender por que que as pessoas falavam que determinada marca não funcionava. Então, assim, eu já vou responder direto essa pergunta, que a previsibilidade não está vinculada à marca, tá? Não está vinculada à empresa. Existe o principal fator hoje de previsibilidade é o plano de tratamento, tá? Então, o planejamento é o principal fator de previsibilidade. Existem movimentos que são mais fáceis, como eu disse, de fazer. Isso vai dar um grau de previsibilidade maior para o seu tratamento. E tem movimentos que realmente são mais complicados, que são mais difíceis. Isso vai diminuir a sua previsibilidade, vamos dizer assim. Então, se você quer ter um tratamento previsível, você pode tratar com Invisalign, com a Orthoemotion, com Orthoaligner, Clear Correct, com alinhadores in-house. Você pode fazer os seus próprios alinhadores, mas o ideal é que você faça um bom planejamento. Tá? Então, o primeiro passo para a previsibilidade é o planejamento. Excelente. E o planejamento continua sendo feito, né, pelo ortodontista. Exato. É claro que é executado por um técnico, mas é feito por um ortodontista, né, em cima dos conhecimentos dele já da ortodontia Perfeito. convencional, né? Levando em Perfeito. conta, né, que um puxa e outro empurra, né? Então, existem essas diferenças, né, de aparelho. O alinhador, ele empurra, tá? Então, assim, já é claro que movimentos em que você precisa de empurrar um dente são feitos de forma mais previsível e mais fácil com o alinhador, enquanto puxar um dente já é mais difícil. Então, vou dar só um exemplo aqui. Movimentos, para mim, que são difíceis de fazer, são movimentos de extrusão. Por quê? Porque o alinhador não consegue pegar o dente e realmente puxar o dente, né, para baixo, né, no caso do superior, por exemplo, o inferior para cima. Ele tem essa dificuldade de puxar. Então você precisa de um auxiliar, que é um attachment, e aí, só entrando aqui, attachment não é sinal de previsibilidade, muito menos de que o movimento vai acontecer, tá? Ele é apenas um ponto de apoio no qual a placa, que é responsável pelo movimento do dente, vai fazer sobre o dente. Tá? Então, é só um lugar onde a placa vai conseguir apoiar para fazer o movimento extrusivo. Então, movimentos de extrusão são complexos. Para mim, né, assim, na minha humilde opinião, são os mais difíceis de serem feitos. Tá certo? E assim, existe uma questão, Gabi, que eu gosto assim, de falar, existe como é que eu posso dizer, uma sequência, né? Hoje em dia, igual você falou assim, quem faz o planejamento é um técnico, né? Assim, quem vai fazer lá pela empresa e tal é um técnico. Sendo essa pessoa um técnico, e algumas pessoas falam assim, pô, a Invisalign agora lançou protocolo tal, a empresa faz o protocolo X, Y. Eu não acredito em protocolo nenhum. Para mim, uma coisa que eu acho muito legal do alinhador é que todos os casos são muito individuais. Então, não existe um caso igual ao outro. É impressionante. Assim, igual eu falei, eu trabalho com planejamento de uma empresa grande lá do Equador e uma empresa que está começando agora no Paraguai, mas que está almejando aí dominar o mercado nacional. E assim, eu vejo que os casos, apesar de serem padrões, né, chega lá apinhamento, chega classe 2, divisão 1, divisão 2, chega mordida aberta, mordida fechada, enfim. Os casos nunca são iguais. Eu nunca faço o mesmo planejamento de um caso para o outro,
nunca utiliza os mesmos attachments num caso para o outro, tá certo? Então, os protocolos que existem nessas empresas não vêm para dar, talvez, mais previsibilidade, mas dar uma solução para os técnicos, uma maneira de agilizar o plano de tratamento para chegar para o ortodontista. E aí o ortodontista tem que ter a capacidade de ver os movimentos, de analisar os movimentos para tornar o tratamento efetivo. Ótimo. Então, isso aí já é bem importante, porque eu acho que um dos grandes barreiras, na verdade, da realidade com alinhadores hoje é o custo, né? O custo Isso. do tratamento com alinhadores, ele, se comparado, né, com a ortodontia convencional, mesmo com brackets mais caros, ele é infinitamente maior, né? Então, isso aí já mostra pra gente que já abre outras possibilidades, né? Para quem tem vontade de começar aí a trabalhar com alinhadores, que não trabalha ainda, né? Quem Com já certeza. trabalha, mas gostaria de tentar outras marcas. A minha Eu segunda posso pegar um pergunta... gancho sobre os cursos aí, já aproveitando? Já virou um bate-papo aqui, só aproveitando o gancho, é um detalhe importante, assim. Assim, conversas, né, entre ortodontistas, pessoas que fazem alinhadores e tal, a gente sempre bate muito nessa tecla do custo, né? E muita gente tem caminhado para o alinhador in-house, uma tentativa de diminuir o custo. Isso torna o aparelho assim, extremamente acessível. Tá? Então, você que ainda não trabalha, porque acha que o aparelho é caro, não vai ter cliente e tudo mais, você tem essa possibilidade, às vezes, de trabalhar com alinhador in-house ou com uma empresa nacional com um custo bem mais baixo do que, por exemplo, o Invisalign, que a gente sabe que, com certeza, tem um preço que é um pouco mais elevado, tá certo? Então, primeira coisa, assim, né, tira da mente aí você que ainda acha que não tem mercado para você tratar com alinhador, porque seu paciente vai bater na porta pedindo esse aparelho. Exatamente. Pedrinho, a segunda pergunta Sim, como tornar um movimento imprevisível previsível? beleza, boa pergunta. Então, assim, a gente pode trabalhar de duas maneiras para trazer mais previsibilidade para o movimento. Então, a gente tem que observar o tipo de movimento que vai ser feito. Se ele é um movimento sinérgico, se ele é um movimento, né, que a gente chama de stand-alone, ou se fugiu o outro nome aqui. Agora eu vou lembrar aqui. Por que esse detalhe desses movimentos? Porque dependendo do movimento que você vai fazer, você tem que estagiar o movimento. Então, ou não. Então, por exemplo, se você vai distalizar um dente, né, ou melhor, vamos pensar primeiro na expansão, para ficar mais claro. Você tem uma arcada um pouco mais atrésica, você quer fazer uma expansão dos dentes e você quer corrigir alguma rotação. Então, ao fazer esse movimento de expansão, né, quando você está expandindo o dente, às vezes você pode já corrigir durante a expansão um giro de um premolar. Então, por exemplo, você aumenta a previsibilidade porque você está associando dois tipos de movimento de uma vez só. Esse movimento aí entra um pouco da biomecânica e vetores. Você está expandindo o dente, ele não está passando no centro de resistência, tá? Então o dente não vai andar de corpo, então ele vai ter uma inclinação e já aproveitando assim que está fazendo a força, você pode implementar uma rotação. Tá? E aí você vai ter, como está passando fora do centro de resistência, um momento maior e você tem um movimento melhor daquele dente. Tá? Então você corrige com mais previsibilidade. Você não precisa de expandir primeiro, depois só rotacionar o dente, que vai ser mais difícil. Tá certo? Então o estagiamento tem dois lados. Um lado, né, que é o de auxílio de movimentos que são cinéticos e os movimentos individualizados. Que, por exemplo, você precisa fazer uma distalização. Só que se o seu dente, né, já está rotacionado, vamos supor, girado para mesial, né, a mesial está um pouco mais para dentro. Se você for distalizar,
ele não vai conseguir fazer esses dois movimentos ao mesmo tempo. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Corrigir a rotação para depois fazer a distalização. Tá? Então, isso é o ponto assim, crucial no planejamento para você dar mais previsibilidade para um tipo de movimento. Então, dando um outro exemplo para vocês. Quando você vai fazer uma extrusão. Então, onde colocar o attachment? Né? É sempre uma pergunta. Todo mundo quer saber, tem que pôr aqui no centro do dente, na ponta da coroa, mais para gengival. E, na verdade, depende. Então, por isso que não tem a receita de bolo, não tem um protocolo. Se você tem dentes que estão muito vestibularizados, você precisa de extruí-los, vamos lá, é muito mais fácil o alinhador fazer uma força pela palatina, porque o dente vai vir nessa direção, porque o attachment está colado na palatina, do que se você colocar um attachment na vestibular, no qual vai fazer esse movimento do dente. Ou seja, ele vai fazer uma extrusão, mas vai retroinclinar. Se você não tiver o overjet, o movimento não vai acontecer. Tá? Então, depende também da inclinação do dente. Então, o que vai determinar assim, muito uma previsibilidade é o bom diagnóstico, e aí você entender, né, a biomecânica para fazer o planejamento adequado. Tá? Então, movimentos que são imprevisíveis, por exemplo, extrusão, às vezes você colocar um attachment por palatina pode melhorar esse movimento de extrusão. Tá? Você pode pensar, ou então, por exemplo, igual eu falei, movimentos sinérgicos. O seu caso permite uma retroinclinação. Quando a gente faz uma retroinclinação, a gente automaticamente está fazendo um movimento de extrusão, que não é real, né, virtual. É um movimento extrusivo virtual, relativo. Mas relativo. E você pode, com o attachment, adicionar um movimento extrusivo para ajudar esse movimento, por exemplo, de fechar uma mordida aberta anterior. Então, quem está com papel e caneta na mão aí, anotou a dica, né? E quem quiser aprender mais, claro que vai ter oportunidade também, dia 20 e 21 de agosto, né? Que a gente vai ter Pedro Pontella aqui, só a nossa disposição. É igual mineiro, só tira gostinho agora, né? Isso aqui é só um torresminho com limão aqui, ó. É só um torresminho, exatamente. Pensando em previsibilidade, você tem aí, né, na sua... guardado com muito segredo, uma tabela de movimentos previsíveis que você podia, assim, né, abrir para o nosso público? Tenho sim. Inclusive, eu tenho ela já separada, porque era uma coisa que nos cursos todo mundo pedia, sabe? E assim, eu não sou também de ficar escondendo o jogo, não. Se quem quiser essa tabela depois, me chama no direct, que eu mando o arquivo em PDF para vocês, tá bom? Mas tem a tabelinha assim. Deixa eu só abrir aqui para vocês. PowerPoint, tenho já o PDF prontinho aqui, vamos ver aqui. Tá. Ela já foi mais simplificada, hoje em dia ela está um pouquinho mais elaborada, né? A gente vai evoluindo com o tempo, né? Deixa só... junto com os cabelos brancos, né, Pedrinho? Isso aí o filtro não esconde, não, né? Bom, sério, eu não tô vendo não, eu tô chutando aqui, assim, mas... não, então você vai ver pessoalmente. Eu achei que era por causa da Maria Fernanda, mas eu tô achando que não é não. Estão conseguindo ver aqui? Então, assim, o detalhe dessa tabela, igual eu falei, ela já foi simplificada, mas vou passar aqui rapidinho para vocês, né, sobre essa tabela aqui, ó. Então, Pedrinho, sobe um pouco mais a tela do seu celular, a gente não tá conseguindo. Tá. Então, peraí, deixa eu só posicionar aqui um. Peraí que eu preciso só do papel aqui para segurar ele aqui. Ó,
pessoal, essa tabela, igual eu falei, né? É uma base, tá? Então, assim, não acredita em guru, não acredita em Papai Noel, não. Não, Papai Noel acredita. Não acredita em Coelhinho da Páscoa, não. Não tem milagre, tá? Não tem assim, vou te dar essa receita aqui, se você fizer isso, seu caso vai dar certo, tá bom? Então, assim, eu falo por conta própria, porque eu achava que se eu tratasse um caso igual ao outro, tudo daria certo e assim por diante. E para o alinhador, não é assim que funciona. Então, vamos lá. De onde eu peguei essa tabela, tá? Essa tabela não existe, essa tabela fui eu que criei para o curso Aligners Essentials. Então, eu peguei alguns dados, por exemplo, de empresas. Então, empresas como Invisalign, como ClearCorrect, como OrthoAligner, e eu peguei alguns artigos, tá, que falavam sobre movimentação, sobre casos, né, tabela assim, de complexidade, e a complexidade está associada à previsibilidade, tá certo? Então, assim, tem alguns dados aqui, eu vou falar o porquê, né, que às vezes o caso vai ser mais simples ou mais complexo, mas é basicamente isso. Casos de apinhamento, se ele for até 6 milímetros, então eu gosto de desenhar assim, bem pessoal. O que são 6 milímetros? Tá? 6 milímetros, mais ou menos o incisivo central. Né? Podemos dizer assim, né? Um incisivo inferior. Tá bem. Né? Mais ou menos um incisivo inferior, a largura dele. De 6 a... Isso é um caso simples. Por que é um caso simples? Porque geralmente esses casos de apinhamento vêm com uma arcada um pouco atrésica, que permite expansão. Tá? Aí você pensa assim, para você ver como que a gente não pode ter só essa cabeça fechada. E se o caso já tiver expandido? Né? Se for um caso que já foi tratado, apinhou, já tem assim, expansão da arcada, os dentes já estão bem vestibularizados, não cabe mais expansão. Aí, com certeza, não vai ser um caso simples. Por quê? Porque não permite expansão e você ainda precisa de mais 6 milímetros de espaço. Então, a gente tem que pensar, igual eu falei, diagnóstico para depois pensar num plano de tratamento. Mas, em via de regra, 6 milímetros você vai ter um caso simples que dá para tratar a maioria dos casos sem problema. De 6 a 8 passa a ser intermediário. E aí fica difícil por quê? Porque as áreas para fazer desgastes interproximais estão bem ruins. Tá? Você às vezes não tem um acesso muito fácil, você geralmente, o que dizem os artigos é que a gente faz menos IPR do que a gente deveria. Tá? Por quê? Deve ser algo tipo autodefesa, né? A gente não quer fazer desgaste, né? Tá com medo de desgastar dente. Então, geralmente, a gente faz um pouquinho menos. E aí o caso vai se tornando mais difícil. E de 8 milímetros em diante, o caso é complexo. Tá? Casos de expansão. Então, quando a gente vai precisar de fazer expansão, até 2 milímetros é um caso simples. De 2 a 4 milímetros é um caso intermediário e 4 milímetros é um caso complexo. Só para dar nome aos bois, 2 milímetros é uma mordida praticamente de topo, tá? Que você precisa expandir. De 2 a 4 é uma mordida cruzada unilateral e mais de 4 é bilateral. Seu pau, viu? Tira do Wi-Fi quando seu 4G, senão vai cair. Espera aí, então. Certinho aí, Gabi? Certinho. Já voltou. Beleza, então vamos lá. Então, e aí, pessoal, igual eu falei assim, o caso é complexo, são 4 milímetros. Por que um caso é complexo? Porque às vezes você precisa fazer uma expansão e a gente sabe que alinhador empurra. Então, ele vai fazer o quê? Inclinar a coroa. Tá? Movimentos radiculares com alinhador são muito imprevisíveis, difíceis de serem feitos, o que torna um caso de 4 milímetros um caso imprevisível. Tá? Correções sagitais. Então, a gente tem casos simples até 2 milímetros, e aí 2 milímetros é menos de meia cúspide do canino. De 2 a 4, né, que é o intermediário, meia cúspide de canino. Esses aqui são os melhores para resolver.
porque o paciente vê que ele está classe 2 e você consegue tratar de forma bem previsível, bem fácil, tá? Porque a distalização sequencial é um dos movimentos mais previsíveis, tá certo? E, por fim, um caso complexo que é uma classe 2 inteira, uma classe 2 completa, mais de 4 milímetros. Então, 4 milímetros para cima se torna um movimento difícil, imprevisível, por alguns fatores, né? Igual o movimento radicular é difícil, é um movimento extenso, né? É um movimento grande, e a gente tem que pensar que quanto maior a amplitude do movimento, mais difícil é para fazer aquele movimento, isso vai dar menos previsibilidade para o caso. Intrusão. Intrusão são movimentos fáceis de fazer, só que entra um detalhe aqui. Intrusão é um movimento fácil se for feito de forma individualizada. Se você tiver que fazer um movimento que é grande, né, extenso, por exemplo, um M-arco inteiro, aí já não se torna mais previsível. Então, até 2 milímetros, o caso vai bem, de 2 a 3 milímetros, o caso fica um pouco mais difícil e 3,5 milímetros complexo. Extrusão, que são os mais difíceis, e esse aqui eu fui bem bonzinho, porque meio milímetro de extrusão tá ok, tá? Aqui, eu já falei, são bases de artigos, de empresas. Hoje, o que eu falo é 1 milímetro, ok, tá? Beleza. Intermediário de 1 milímetro a 2. Mais de 2 milímetros, eu só não vou falar assim, esquece porque existe botão em elástico. E aí você pode utilizar. Tá? Então, esses são movimentos que são imprevisíveis, igual rotações de pré-molares com mais de 30 graus é imprevisível, de 15 a 30 é um pouco, de canino, de 15 a 30 é previsível, só que é difícil. Então, a gente vai ter essa colinha só para você entender, tá? Não é para você taxar o caso ou alguma coisa assim, mas para você, às vezes, passar para o seu paciente o grau de complexidade daquele caso, tá bom? Então, essa é a dica dessa tabelinha. Então, se quiser, né, pega depois, recorta, faz uns quadros e prega ali, tipo, lá no consultório, né, como se fosse diploma, que aí fica fácil de vocês lembrarem, exatamente. Entendi. Ali naquela parte da intrusão, sim, por exemplo, a correção de uma curva de Spee, né? Você conhece essa história aí? Aham, sei. Tem gente que é especialista nisso aí. Foi a minha dissertação de mestrado, viu, isso gente? Aí. Então, com aparelho fixo, né? Mas no caso de alinhadores, você intrui 2 dentes depois dos outros 2, assim? Isso, hoje eu estou utilizando mais esse tipo de protocolo, segmentando, tá? Igual assim, igual eu falo, a gente tem que buscar assertividade, não adianta a gente ficar só refinando o caso. Então, assim, é muito mais previsível intuir primeiro, por exemplo, os caninos, depois os 2 laterais e depois os 2 centrais inferiores, por exemplo. Tá? Então, é muito mais previsível do que os 4 incisivos de uma vez. Inclusive, eu estou com um caso, eu vou tirar foto sexta-feira. Tá até engraçado, porque a paciente falou assim, nossa, minha curva de Spee está toda alterada. Na verdade, já estava alterada, só que eu intruí os 2 laterais, aí ela ficou com uma curvinha assim, ó. Aí ela tá assim, meu dente entortou também. Aí eu falei assim, não, calma que os outros 2 do meio agora vão descer também. Vão descer então, também. Assim, e assim, tá o caso está indo super bem, super tranquilo. Apesar de ser um movimento assim, extenso, né? A intrusão são de 2 milímetros, mas está indo bem. Ai, que bom. Que bom, é bom saber isso aí, porque é um tipo de movimento que a gente tem dificuldade de fazer intrusão real mesmo, né? Com o aparelho sim. fixo. A gente, né, você até já falou aí um pouco sobre isso, a gente sabe que o estagiamento ele é essencial para aumentar a previsibilidade. Aí como que a gente solicita isso para a empresa, né, para o técnico? Né? Eu vou fazer um meu caso top hoje. Como é que eu vou escrever isso? Como é que eu vou explicar para que venha da melhor forma, né? Tá. Então vamos lá. É o seguinte, tem que ser muito bem detalhado.
você tem que pensar que o cara está na quinta série. Então, assim, realmente, você pode... E assim, e vem errado, tá? Eu vou dar um exemplo de um que eu anotei aqui para vocês verem aqui. Só abrir o caso. E aí eu vou ler para vocês como que eu escrevi para o planejador, tá? Deixa eu aqui, pacientes, Paraguai. Só achar aqui. Aqui. Essa comunicação com o técnico é muito importante, né, Pedro? Assim, Muito importante, muito importante. porque Ali, o que eles acontece? são nossas mãos, né? No caso. Isso. Então a gente precisa que entrar na cabeça dele, né? Exato, Então, exato. Isso, na verdade, é o que é o mais difícil. Porque, assim, às vezes você está pensando uma coisa, está muito claro na sua cabeça, mas na hora de escrever, de passar, a gente não consegue dar essa informação para ele. E aí, realmente, vem tudo errado, ou então o cara não entendeu nada. E já aconteceu, eu pedi, falei com o técnico lá na época, era um caso de intrusão posterior. Aí eu falei assim, olha, intrui um pouco o superior, intrui um pouco os posteriores inferiores, para fechar a mordida anterior. O cara me mandou toda a intrusão inferior, deixou uma curva de SP, assim, parecia o gráfico dos rendimentos financeiros do Bill Gates. Assim, ó. Tá? Então, assim, veio tudo errado. Aí eu falei, não, recomeça, vai lá no zero. Tá? Então, a gente tem que detalhar bem. Ó. Então, eu coloco assim, ó, planejamento. Número 1, expansão da arcada superior e inferior sem projeção de incisivos ou com projeção de incisivos. E aí eu coloco para ele não estagiar, tá? Durante a expansão, começar a corrigir os giros dos elementos 13 e 23 e dos incisivos inferiores. Então, durante a expansão, ele já vai corrigindo as rotações. Então, assim, se eu quero estagiado dessa maneira, eu tenho que colocar a maneira que eu quero, tá? Porque senão ele já pode fazer, e aí tinha movimento de distalização nesse caso. Então ele poderia, por exemplo, começar com a distalização, ele poderia corrigir as rotações sem expansão, enfim. Então, para ficar assim, para não ficar aquele bate-volta de planejamento, então você pode chegar e detalhar. Segundo ponto, aí eu coloquei assim, ó, após a expansão e correção das rotações, iniciar a distalização sequencial do lado esquerdo, do hemiarco superior esquerdo, para colocar em classe 1 caninos e molares e não retrair ainda os incisivos para observar o overjet. Então ele vai parar essa parte do canino e molar classe 1, para depois eu ver a quantidade de overjet que precisa. Por quê? Porque pode ser que eu precise fazer uma intrusão inferior, por exemplo. E aí eu tenho que jogar essa etapa no início do tratamento também. Tá? Então eu coloquei assim, ó, durante a distalização, como as rotações não haviam sido corrigidas, terminar alinhamento de incisivos e iniciar a intrusão dos inferiores para ganhar o overjet. Tá? E aí eu coloquei uma ressalva assim, ó, nesse caso é permitido uma leve projeção para melhorar a curva de split. Aí, terceiro ponto, junto da distalização, então assim, ele não vai criar novas sequências de alinhadores, ele vai junto da distalização fazer um leve movimento intrusivo de molares. Então, ao fazer a distalização, eu quero o quê? Que ele faça a intrusão e uma leve inclinação para distal. Tá bom? E aí eu coloquei, ao final da distalização, com o paciente já em classe 1, realizar a intrusão, né, dos posteriores do lado direito e esquerdo, uma intrusão de 0,5 milímetros para terminar de fechar a mordida e ter um overbate adequado. Então, assim,
Você tem que detalhar cada etapa. Se você não souber, assim, o difícil do alinhador, né, na minha opinião, o mais difícil é você saber todo o passo a passo que você vai colocar. Porque se você esquece alguma etapa ou deixa alguma etapa menos previsível, você vai cair sempre no refinamento. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como que eu faço aqui, às vezes, o planejamento. Eu faço no PowerPoint. Então, aqui, ó. Tem o caso, né? Eu coloco a queixa principal, daí tem as fotos. Esse caso é lá do Paraguai. Aí os arquivos STLs. Aí aqui está o planejamento que eu li para vocês. Ó. A expansão, depois a intrusão. Aí os attachments, aí eu coloco os attachments que eu gosto, né? Assim, porque existem attachments que são assim, preferidos para alguns determinados movimentos, porém, o dente e o attachment é cego, e o alinhador também. Então, assim, não importa o formato, ele realmente só precisa de ter o ponto de apoio. Então, assim, attachment otimizado, acabou de sair um artigo, deve ter o quê? Umas 2 semanas, publicado no AJO, que está colocando em xeque a utilidade dos attachments otimizados. Tá certo? Então, assim, attachment é apenas um ponto de apoio. Tá bom? Não estou dizendo aqui, não estou cravando que attachment otimizado é melhor ou pior. Para mim, para caso de extração, os otimizados são melhores. Mas em alguns casos você não utiliza attachment otimizado, não é necessário, não precisa, e tem attachments que às vezes são melhores. Tá certo? E aí esse é o planejamento. Eu coloco aqui os attachments, depois eu coloco a sobreposição, né, colocar aqui para você. Do caso, né, o antes e depois. Mas isso aí você faz como o planejador, né? Isso. Aí eu mando esse PowerPoint, né, antes de ter a sobreposição, tá? Eu mando o PowerPoint pro planejador, e aí ele segue essas etapas e faz o planejamento no software. Ah, entendi. Nossa, legal. Você faz um material bem elaborado aí, né, Isso, pro planejador, né? Assim, o Invisalign, a vantagem do print check é que você pode mexer. Então, assim, Sim, eu não preciso de mandar um PowerPoint para ele, porque depois, se ele mandar o mínimo correto, depois eu consigo acertar o restante. Né? Mas, sim, assim, casos que demandam muito movimento e tudo mais, daí a gente tem que detalhar bem para o técnico. entendi. Ótimo. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você é o Então, seguinte. Eu fiz tudo considerado ideal para aumentar a previsibilidade, mas o momento não aconteceu. E aí, o que a gente faz? ó, eu vou falar, uma vez eu estava no jantar com os ortodontistas, tal, né, a turma dos alinhadores lá, e não sei o quê. Aí teve um que falou assim para mim, e aí eu me senti até mal. Eu não faço caso sem ser com comprehensive, ou com pacote limit, né, do ClearCorrect e tal. Aí eu falei assim, mas por quê? Disse, não, porque aí eu posso usar quantos refinamentos eu quiser. Então, respondendo essa pergunta, Gabi, você pode, se você quiser, fazer 1 milhão de refinamentos. Ou você pode ganhar tempo, entendeu? Então, assim, é bom que você tenha algumas ferramentas, né? E que tenha na cabeça, por exemplo, quando um aparelho fixo você não consegue movimentar um dente, né, tem alguma dificuldade, você começa a usar de outros artifícios. Você vai usar de botão, elástico, você vai usar o mini implante, você vai usar um arco segmentado, enfim, você cria um artifício. Então, para o alinhador não é diferente. Só porque ele é estético, não quer dizer que você não tem que usar mais nada. Então, assim, se o dente você planejou certinho,
Por algum motivo, né? Pode ser até por falta de uso do paciente, e isso, nossa, isso aí, pessoal, sério, esse é um problema sério, tá? O paciente tem que usar, tá? Mas depois a gente entra nesse assunto. Você tá lá com o seu caso planejado direitinho, você dedicou, batalhou, o dente não está movimentando, botão e elástico são sempre as minhas primeiras opções. Ou então, você pode colocar até um aparelho fixo, né? Hoje em dia tem os mini tubos que você pode colocar também, que pode auxiliar. Então, não adianta, você precisa de ter um artifício ali para aquele dente movimentar. Então, assim, nas minhas mãos, se o caso não anda, eu tenho alicates, eu vou ter botão e elástico, e o paciente está ciente da possibilidade de colar um aparelho fixo para movimentar. Tá? Então, assim, realmente, você pode tentar refinamento, você pode tentar fazer, né, o recorte assim, do alinhador, tentar alguma coisa diferente, ou você pode ir para o caminho mais fácil, o que é melhor, porque você ganha tempo, o paciente fica satisfeito, né, não vai ficar com a sensação de que o ortodontista está me enrolando. Então, assim, tenham em mãos artigos, né, artifícios aí para soluções de problemas. E não tenha vergonha de usar aparelho fixo, botão, bracket, tubo. Eu já usei de tudo, mola, já usei de tudo com aparelho. Tá? Explicando antes, né, para o paciente, eu acho que fica fácil, Isso, né? exato, exato. Aí no Tem que caso, por falar, exemplo, né? tem que você falando antes nunca é desculpa, né? Exato. No caso, né, se você for, essa aí é uma outra pergunta que eu tinha para fazer Tá, assim, vou usar um mini implante para ajudar um movimento que é pouco previsível. Como que eu vou explicar isso também, né, para o técnico? tá, beleza. O mini implante, ele acaba que... Ó, uma coisa clara, o técnico não entende biomecânica. Tá? Então, quando você vai utilizar de um mini implante, né, e você vai fazer, por exemplo, um movimento de bloco, vai intruir, não sei, às vezes o segmento posterior inteiro. Não é recomendado, e aí a própria empresa já tem o protocolo lá que ela não vai fazer esse movimento. Mas se você vai usar o mini implante que vai fazer esse movimento assim, de forma então mais previsível, né, e até de forma mais rápida, você pode fazer essa intrusão e você vai solicitar. Fala assim, olha, o ideal é sempre escrever tudo. O paciente utilizará de mini implantes, né, vamos supor, a intrusão do hemiarco superior esquerdo. Do hemiarco superior esquerdo, então pode-se planejar toda a intrusão desse hemiarco, porque assim, aí ele vai pegar e vai fazer aquilo que você está precisando, porque senão depois você vai ter que ficar ajustando a sua biomecânica. Então, assim, você vai distalizar de forma sequencial, mas quer acelerar o movimento, você pode distalizar 2 dentes de uma vez, mas aí você utiliza mini implante. E aí você fala para ele, a distalização sequencial será diferente. Você vai distalizar os 2 molares primeiro, depois de 50% do movimento, os 2 prés vão ser movimentados. Isso se a sua biomecânica, se tiver um mini implante ali que permita a instalação. Então, detalhe, né? Sempre detalhar. Eu acho que uma boa finalização ortodôntica com aparelho fixo se dá nos detalhes. Só que um tratamento com alinhador, o detalhe vem no começo. Então, assim, não pode ser só o final, vou só dar os ajustes, as dobras, enfim. Então, o detalhe vem desde o princípio, realmente. E não fique triste se realmente você precisar de refinamento. Tá? Isso aí acontece, é natural, e não quer dizer que não funcionou. Né? Eu tenho até alguns casos, por exemplo, foram finalizados, mas não está aquele encaixe perfeito. Por quê? Porque a gente precisa de colaboração do paciente. O paciente já não quer mais tratar.
Mas você caminhou, por exemplo, um canino 6 milímetros com um mini implante, é uma baita de uma distalização, entendeu? Então, assim, se você andou um segmento inteiro, 4 milímetros, né, de movimentação, 6 milímetros, é um movimento muito grande. E eu tenho um caso que foi 10 meses, só que o paciente não quis mais tratar. A gente resolveu a classe 3, deu um overjet, um overbite, só que ainda não tinha aquela oclusão assim, classe 1 perfeita. Tá? Então, o detalhe vem no início com os alinhadores. Entendi. Excelente. Outra questão, né, no tratamento de alinhadores hoje em dia são os alinhadores in-house, né? Está muito difundido agora, né, com acessibilidade maior às impressoras 3D, então é um tema que está bem em alta, né? Você acha que eles são mais previsíveis? Você sente que não sei se você trabalha, né, com alinhadores in-house, mas se você acha que aumenta a autonomia do ortodontista, fala um pouquinho sobre alinhadores in-house aí pra gente. Tá. Vamos lá. Vou começar assim, para ficar mais fácil de entender, com pós e contra. Então é o seguinte, alinhador in-house é muito bom, é excelente. Ainda mais se você tem tempo, né, ou funcionário para poder ajudar. Porque assim, o contra é que dá um trabalho grande, dá um trabalhão, gasta tempo, gasta hora, mas tem uma série de vantagens, por exemplo, o custo menor, a previsibilidade é maior, tá? Por quê? Assim, não é que a previsibilidade é maior, mas você consegue corrigir os problemas de forma mais fácil, né? Você não tem que esperar, às vezes, aquele set de alinhadores terminar para você, às vezes, fazer um novo escaneamento e produzir novos alinhadores a partir daquele movimento. Então, você pode pegar uma sequência de um tratamento e dividir. Então, primeiro você vai fazer só expansão. Então, você vai planejar só expansão, vai produzir os alinhadores só para expansão. E aí você vai ver se você atingiu a expansão que você queria ou não. E depois você vai só distalizar. Então você vai e planeja só a distalização. Então assim, você pode fazer realmente por etapas. Isso aumenta demais sua previsibilidade. Você trabalhar individualmente em cada plano é uma condição muito boa. Só que, igual eu falei, gasta tempo. Quando eu vou fazer os planejamentos, então eu tenho um amigo que faz os planejamentos. O cara é fera no Nemocache, né? Então, assim, ele faz um planejamento de forma até rápida, mas às vezes ele gasta 1 hora. Então, assim, se você tem uma demanda ali de 2 pacientes por dia, então você vai gastar 2 horas, 1 hora, né? Se você planejar rápido para cada caso, por exemplo. E você vai ter que depois imprimir, que vão demandar ali, se for uma impressora mais rápida, umas 3 horas. Depois você vai ter que plastificar, recortar, depois limpar a bancada, que vai fazer uma bagunça danada. Então, assim, se você tem funcionário ou disponibilidade de tempo, é ótimo, é excelente. Aí opção minha, tá? Quem quiser me seguir, vem pro meu time. Quem quiser ir pro outro dos alinhadores in-house. Mas eu prefiro gastar meu tempo com outras coisas. Então, assim, o tempo que eu gasto planejando, né, que eu gastaria planejando no software, eu estou fazendo outra coisa. Eu estou planejando para uma empresa, por exemplo. Ao invés de planejar, por exemplo, os meus casos. O tempo que eu poderia estar imprimindo ali, gastando e tudo mais, o tempo que eu gasto para comprar o material ali na dental, se a placa chegou, se tem resina, se não tem. Então, assim, eu prefiro não ter esse trabalho. Mas se você, né, gosta, quer trabalhar com isso, com certeza é uma opção assim maravilhosa. E nos Estados Unidos, inclusive, por que o Invisalign veio para cá, né, para o Brasil? Porque ele perdeu muito o mercado norte-americano, muito por conta dos alinhadores in-house, que estavam sendo produzidos em grande quantidade lá. Tá? Então ele veio dominar aqui o nosso mercado tupiniquim.
E assim, é uma marca que ela é pioneira, é excelente, né? O software Excelente, deles excelente. não tem. E ele, o Invisalign, ele vende diretamente para o paciente. Ele não procura o dentista. Aham. Ele já Ele vende o faz, paciente, já vem com o nome dele na boca. Então, já assim, vem. ele já chega, ele quer o Invisalign. Pode Exato, até vender exato. outro para ele, mas ele chega com esse nome na boca, porque Isso, o Invisalign, e ele mesmo bota o colocando Bruno Gagliasso o. lá para vender É, direto não. para ele. E mesmo você colocando o nacional na boca dele, ele vai falar que é o Invisalign. Ele vai É, falar para você, eu gostei muito do meu Invisalign, viu, doutor? Esse aí sim, gostou. exatamente. Virou o nome É a o técnica, bambê, né? né? Virou o nome da técnica. É o nome da técnica, exatamente. É o nome da técnica. E eu queria, Pedrinho, só pra gente fechar, que a gente já vai fazer 1 hora já de conversa Legal. aqui, é, falar novamente sobre esse ponto aí que você já tocou nele, que a gente sabe também que a previsibilidade e o resultado do tratamento, ele é proporcional ao uso, né, à colaboração do paciente. Então, a técnica de Exato. alinhadores, a gente precisa que o paciente seja colaborador. Esse é o primeiro ponto, né? Sim. Me dá aí, você que já tem muito know-how nisso aí, quais são as dicas para você engajar um paciente em um tratamento longo com alinhador? Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, igual eu até aproveitei, Gabi, eu coloquei nessa caixinha de pergunta. Fiz na caixa de pergunta, eu coloquei essa pergunta, que eu achei muito legal. Porque assim, hoje eu vejo que uma proximidade com o paciente, um contato próximo com ele. Então, eu vou falar sendo direto assim, você ser amigo do seu paciente, o cara, ele colabora mais. Então, o que é ser amigo? Primeiro assim, né? Pedrinho, só te interrompendo aqui. Sim, Para isso, você aumenta a frequência dele na clínica? Porque assim, eu vejo muitos professores falando assim, e aí eu já dou 5 alinhadores para ele, mando ele embora. Tipo não, eu assim, vejo o paciente todo mês, porque eu gosto de tirar foto, né, ver se o cara está usando realmente. Então, eu gosto de ver todo mês. Tem gente que, igual você falou, dá 2 meses, o cara volta só depois de 2 meses, entendeu? Mas assim, para ter um controle, né? Porque eu sei que essa etapa é importante, tá? Então é o seguinte, como que a gente vai fazer com que o paciente use? Ele tem que confiar muito em você. Ele tem que gostar muito de você para ele acreditar que se ele usar, assim, né, o dente dele vai ficar legal. A confiança tem que estar 100%. Então, eu tento ser muito amigo dos meus pacientes. Então, assim, o cara, na primeira consulta, eu já quero ganhar o paciente. E aí, quando o caso é complicado, aí na hora ali, né, a gente já brincou, já tirou foto, já contou piada, já se divertiu e tal. Aí eu falo assim, olha, seu caso é um caso complexo. Seu caso é difícil. Para tratar com o aparelho fixo, vai demorar. Com alinhador vai demorar também. Só que eu estou aqui fazendo um esforço grande para que seu caso tenha um tempo de tratamento reduzido. Como? Aí eu vou utilizar técnica, às vezes, híbrida, mini implante, enfim. Vou buscar alternativas para reduzir o tempo de tratamento. Porque o que mais fecha caso é tempo de tratamento. Tá? Então não adianta você falar que o aparelho é transparente, que o aparelho é removível, que o aparelho é só um detalhe na vida dele. Nada que você falar vai fazer o cara fechar. Quando você falar assim, nós vamos tratar em 1 ano. Aí ele vai falar assim, 1 ano? Não, então eu quero. Então, assim, o ideal é que você, né, na hora de passar você tenha realmente o paciente, assim, a confiança total dele. Se o cara já está, assim, meia boca com você ali na venda, já não teve aquela ligação e tal, pode saber que o cara vai cagar e andar para o tratamento. E realmente, caga e anda. Então, assim, o paciente vai, na hora que ele fechou, beleza, fechou, e aí eu
falo para ele, ó, aqui são 50% de sucesso para cada um. Eu vou dar os meus 50%, vou fazer um planejamento, vou planejar movimentos assim mais previsíveis para a gente trocar a plaquinha de forma mais rápida para a gente terminar antes. Você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para o seu caso ficar perfeito no menor tempo possível. E aí eu preciso só de uma coisa, que você use o aparelho. E aí se o cara, você já vê se o cara realmente... Porque assim, nessa hora, eu tenho muito paciente que fala assim, nossa, eu vou ter dificuldade. Ou então o cara fala, não, pode deixar que eu vou usar. Porque o cara, assim, igual eu falei, ele já é seu amigo, ele vai te falar a verdade. Tem uma paciente que falou assim, eu como a cada 3 horas. Ou eu vou parar de comer, ou eu vou parar de usar o aparelho. Aí eu falei assim, então para de comer. Aí ela voltou, né, e falou assim, perdi 2 quilos. Então, assim, aí pronto, fez essa primeira consulta com ele, ganhou a confiança dele, aí começa essa etapa, assim, dessa proximidade. Então, vai mostrar o caso para ele, manda o videozinho, aí manda o videozinho que não está pronto ainda. Fala assim, olha, aqui, ó, seu planejamento ainda não está legal, estou me esforçando aqui, mas a empresa não está acertando, a gente vai buscar, vai tentar, enfim, e vai mostrando para ele já ir animando. Quando ele volta, aí na hora de iniciar o cara está empolgado, né? Claro que durante o tempo ele vai perder essa empolgação, mas aí ele já começa, né? Empolgado, leva um presentinho para casa, sacolinha com espuminha para limpar o aparelho e tal. Então, assim, estamos na lua de mel. Passaram-se 6 meses, ele começa a cansar. Chega assim, 10 meses, ele já fala assim, ai, cara, nossa, quando é que termina? Quando é que termina? E aí é a hora de você entrar com a amizade. Então você fala assim, cara, vamos fazer um clareamento agora? Ah, tá, vamos fazer um clareamento. Não, então vamos fazer. Usa a plaquinha aí, vou te dar a bisnaguinha, faz esse clareamento em casa. Daí o cara faz o clareamento, aí volta já com o dente mais branquinho. Nossa, não, tá ficando branquinho. Aí já esqueceu que tá usando o aparelho, agora é que é o dente branquinho. Então, assim, alguns detalhes assim, de carinho, né, de atenção que você pode dar. Manda mensagem, às vezes, né? Fazia isso, antes eu fazia mais. Eu mandava mensagenzinha, e aí, de Páscoa, Natal, chegou a Páscoa, não você consegue tirar o aparelho para você comer seu chocolate, né? Mandava uma brincadeirinha. Aí, às vezes, o pessoal mandava assim, o aparelho eu tiro, mas as gordurinhas que fica aqui, ninguém tira mais, né? Então, assim, essa brincadeira, e o alinhador às vezes permite isso, porque é um aparelho que não incomoda, não machuca. Então, ele tem um valor muito bom para o paciente. Então, se você souber ganhar ele, você tem uma colaboração maior. Mas, assim, eu vou ser bem sincero, dá 1 ano, o paciente está chateado. Aí é a hora que você tem que reconquistar ele, porque depois de mais 6 meses, ele já chutou o balde, então ele usa. Porque aí ele falou assim, agora tá, vou usar e acabar esse trem logo e tal. Mas chega uma hora que ele cansa, ele quer largar, mas se você, né, tratar com carinho ali, levar numa boa, igual eu falei, dá um clareamento, troca uma ideia com ele, chama um dia lá mais tranquilo, conversa com ele, mostra as fotos de tanto que já evoluiu e tal, e aí você leva ele depois desse primeiro ano que levou numa boa, depois do primeiro ano começa a cansar e depois você vai de maneira melhor. Boas dicas aí, viu, Pedrinho? O clareamento aí de carta na manga foi excelente. Exatamente. Deixa ele ali, ó. Então, assim, a dica, né? Nunca começar o caso com clareamento ao mesmo tempo. Né? Deixa para começar o clareamento mais para frente. Então, ótimo. Pedrinho, obrigada aí, viu, pelo seu tempo, pelas dicas, pela disponibilidade. Lembrando a todo mundo que dia 20 e 21 de agosto a gente vai ter Pedro Pontela aqui na ANEL. Tem só uma pergunta aqui, depois você manda uma mensagem para essa doutora Roberta Alves perguntando se você tem Tá, cursos presenciais. Certinho? beleza. Combinado. É, Fechou.
Obrigada aí, Pedro. Boa noite para todos e obrigada pela presença de todos. Obrigado, Gabi, pelo convite. Valeu, pessoal, aí pela presença. E nos vemos dia 20 e 21 de agosto, tá? Com Aguardando ansioso. certeza. Estaremos te Valeu. aguardando. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.